Olá, família! Eu quero deixar uma mensagem curta de esperança para você. Perto de morrer, José reuniu a sua família e ele disse três coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com você. Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 50, nos versículos 24 e 25. Está assim, olha: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Esse é o texto que nós vamos nos fundamentar para a mensagem de esperança que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que José disse aqui nesse texto foi: eu vou morrer. Claro que ele não estava assim falando no sentido que todo mundo fala, né? Ah, todo mundo vai morrer um dia, isso é verdade, né? Mas não, José estava sendo muito mais enfático. Ele não estava anunciando uma morte futura, né? Ele estava dizendo assim: olha, eu estou morrendo. Ele estava se despedindo mesmo, né? Quem sabe os seus irmãos e familiares até disseram como nós costumamos dizer às vezes, né? Imagina, o que é isso, José? Não fala isso, né? Você ainda vai viver muito tempo, vai viver bastante, né? A gente fala assim, não fala? Então, a gente tem dificuldade, né, para poder aceitar essa realidade da vida, né? Mas tem três coisas que são absolutamente certas na vida: a velhice, a morte ou a volta de Jesus. Se nós escaparmos de uma, certamente nos encontraremos com a outra, né? Nós precisamos então, meus amigos, meus queridos, estar preparados, né? Como nos adverte Amós lá no capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, né? Essa então foi a primeira notícia que José deu. Não foi uma notícia muito boa, né? Já começou bem, uma notícia que não era boa, né? Vamos ver então a segunda coisa que José falou. Ele disse assim, ó: Deus certamente vos visitará. Essa segunda notícia, que deveria ser boa, também não foi assim tão comemorada, né? Eles moravam, sabe onde? Na terra de Gósen. A terra de Gósen era o melhor bairro do Egito. Eles estavam ali confortáveis, deitados eternamente em berço esplêndido. Para que trocar o certo pelo duvidoso? Né? Tem até um pensamento que eu costumo dizer, que é o seguinte: nós preferimos a escravidão conhecida à liberdade desconhecida. Agora imagina eles que nem escravos eram naquela ocasião, né? Bom, eles ainda eram respeitados naquele momento, né? Eles estavam no melhor da terra, né? Seria o caso de nós estarmos acostumados com esse mundo? Eu pergunto para você. Será que a notícia da volta de Jesus não soa muitas vezes assim estranho aos nossos ouvidos? Nós não queremos sair daqui, nós temos sonhos, metas que nós gostaríamos de alcançar, e a volta de Jesus, de certa forma, não atrapalharia os planos? Claro que tudo isso que eu estou perguntando, né, parece assim mesquinho, mas é que a nossa maneira de viver às vezes indica que nós estamos querendo, na verdade, é permanecer aqui no Egito mesmo, né? Bom, vamos ver então agora a terceira notícia que José deu. Ele disse assim, olha: me leva quando vocês forem para Canaã. Que pedido estranho, né? Eu posso até ver os irmãos de José dizendo assim, ó: não, pode deixar, a gente leva assim. Só que José estava falando sério, né? E ele então foi mais enfático. Ele os fez jurar, porque era um pedido muito sério, né? O pedido de José tinha um propósito, meus queridos. Era lembrá-los de que eles não eram dali. Eles não eram cidadãos do Egito, mas cidadãos de Canaã. As palavras de José, elas tinham um peso tremendo, né? E quando ele disse isso, ele fortaleceu a fé dos seus irmãos. Nós não devemos nos esquecer jamais que nós estamos neste mundo, mas só de passagem, né? Se nós entendermos essas palavras,
nós vamos viver diferente, né? Mesmo que nós nos encontremos em grande sofrimento, dificuldade, José já estava prevendo isso. Eles estavam bem naquele momento, mas a coisa ia piorar no futuro. Bom, José faleceu aos 110 anos. E ele foi então embalsamado ali no Egito, colocaram ele num caixão. Muitos anos depois, nasceu Moisés, o libertador, né? Através de quem Deus cumpre a sua promessa dada aos israelitas. Deus sempre cumpre as suas promessas, né? Eu quero entrar na terra prometida. E você? Deus nos prometeu que nós entraremos na Canaã celestial. E eu acredito nisso, porque Ele cumpre as suas promessas. Nós somos peregrinos aqui neste mundo, né? Quando os israelitas saíram do Egito, você se lembra? 430 anos depois de haverem chegado ali. E quando saíram, eles levaram então os ossos de José, conforme eles haviam feito o juramento, né? Isso está em Êxodo capítulo 13, versículo 19. Tudo aquilo pareceu uma eternidade, mas passou. Às vezes a gente está em algumas circunstâncias assim que parecem não acabar nunca, mas vai passar. Quando nós estamos em um momento de desespero, solidão, desconforto, nós tendemos a pensar que as coisas não vão mudar. Mas uma boa maneira de enfrentar as dificuldades da vida é ter a certeza de que tudo passará. Eu quero contar uma historinha para vocês da mensagem escondida no anel do rei, né? E essa historinha pode nos ajudar a refletir um pouquinho, né, sobre essas circunstâncias que às vezes nós vivemos, né? Conta-se que uma vez um rei chamou os homens mais sábios do reinado e lhes perguntou: existe uma sugestão que possa funcionar em qualquer situação, em qualquer circunstância, em todo lugar e a qualquer momento? Algo que possa me ajudar quando nenhum de vocês estiverem por perto ou estiverem aqui ao meu lado para me dar conselhos? Digam-me, existe uma sugestão assim? Ele insistiu com eles, né? Todos os sábios ficaram ali surpresos com a pergunta do rei. Uma resposta que servisse para todas as perguntas? Algo que pudesse funcionar em qualquer lugar, em qualquer situação, em cada alegria, em cada dor, em cada derrota, em cada vitória. Eles pensaram muitas vezes, né? Até que depois de uma longa discussão entre eles, um ancião sugeriu algo que todos concordaram. E em seguida, então, eles foram ao rei e levaram o resultado escrito em papel, com a condição de que o rei não visse o conselho, apenas por curiosidade, mas que o guardasse e o visse somente em momentos de extremo perigo. Quando o rei estivesse sozinho, sem saída, o rei então acatou o conselho, colocou ali aquele papel no seu anel de diamante. O tempo passou, os vizinhos atacaram o reino então. Foi um ataque surpresa e o rei e o seu exército lutaram bravamente, mas eles perderam a batalha. O rei teve que fugir a cavalo, entrar na selva, mas de repente o rei se viu ali no final de uma encruzilhada, debaixo de um penhasco, né, onde saltar significaria a morte. Os inimigos que o seguiam estavam se aproximando e o rei estava preocupadíssimo, parecia não ter saída. De repente ele viu o diamante brilhando no sol e, lembrando da mensagem escondida, ele abriu então aquele diamante e leu a mensagem que dizia, sabe o quê? Isso também passará. O rei leu várias vezes a mensagem. De repente, algo mudou. Sim, isso também passará. Alguns dias atrás, eu estava no meu reino, eu era o rei mais poderoso de todos, e agora, com todos os seus prazeres, desapareceu. E eu estou aqui tentando escapar dos inimigos. E assim como esses dias bons se passaram, até mesmo esse dia de perigo vai passar também. A calma voltou rapidamente ao seu rosto, né? Ele permaneceu então onde estava, né? O lugar estava cheio de beleza natural e ele nunca tinha visto este lugar tão belo, tão bonito em seu reino, né? A revelação da mensagem
teve um grande efeito, né? O rei relaxou, se esqueceu dos inimigos. Depois de alguns momentos ele então percebeu que o barulho dos cavalos havia se afastado, ele tinha se mudado para outro lugar, para as montanhas mais próximas dali, e o rei, ele era muito corajoso, né? Ele se reorganizou seu exército e lutou novamente, e ele derrotou o inimigo e retomou o seu império. Depois da vitória, o rei foi recebido então com grande esplendor. O reino inteiro estava na euforia da vitória, né? Chuvas de flores foram lançadas sobre o rei, como sinal de honra, de reconhecimento. As pessoas cantavam, dançavam. Por um momento, o rei disse o seguinte: sou um dos maiores e mais valentes reis. Não é fácil me derrotar mesmo, né? Mas ele percebeu ali uma sensação de ego surgir em si mesmo. E de repente, o diamante do anel brilhou ao sol. E ele se lembrou da mensagem. Ele abriu então e leu novamente: isso também passará. Ele ficou em silêncio. O seu rosto mudou completamente. De egoísta, retornou a um estado de humildade profunda, né? Se isto também passará, então este momento de vitória não era seu, nem tampouco a derrota fora sua. Ele foi simplesmente um espectador, né? Porque tudo aquilo passa, ele viu, né? Nós somos testemunhas, sabia, meus queridos, de tudo isso. A vida vem e vai. Felicidade vem e vai. Sofrimento vem e vai. Nunca se esqueça. Vai passar. E Deus nos visitará em breve.